Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro As Pupilas do Sr. Reitor. Este livro é de Júlio Diniz, portanto estamos a falar de um autor clássico português e a verdade é que eu nunca tinha lido este livro, já tinha lido outros de Júlio Diniz, nomeadamente lia Uma Família Inglesa, e há pouco tempo eu vi no canal da Paoloca ela a criar um desafio para ela própria estar 4 meses a ler Júlio Diniz, portanto um livro por mês, ler As Pupilas do Sr. Reitor, Uma Família Inglesa, A Morgadinha dos Canaviais e Os Fidalgos da Casa Mourisca. Eu andava há séculos a dizer um dia eu hei de continuar a minha jornada de Júlio Diniz, ler mais de Júlio Diniz, e nunca o tinha feito, andava sempre a adiar, até que ela fez aquele desafio e eu pensei, é hoje não passa, eu vou-me juntar a ela neste desafio e vou ler os que me faltam. Portanto, este é o primeiro mês deste desafio. Se vocês não sabem nada deste desafio, se não ouviram falar de nada, eu vou deixar na descrição o link para o vídeo da Paoloca com o desafio dela, com ela a explicar um bocadinho melhor porque é que criou este desafio e assim vocês podem ir ver o vídeo e perceber um bocadinho melhor deste desafio, mas eu juntei-me a ela neste primeiro mês e este primeiro mês o desafio era ler As Pupilas do Sr. Reitor. Então, de que é que fala este livro? Este livro conta a história de José das Dornas, que é um agricultor rico, abastado, muito alegre, que vive bem com a sua vida. E ele tem 2 filhos, o Pedro e o Daniel. O Pedro é como o pai, é muito dado à agricultura, tem tudo no futuro dele para ser um agricultor que vá suceder ao pai e que vá pegar nos negócios do pai e que os vá levar adiante. Contudo, o filho mais novo, o Daniel, não tem nada a ver com o pai, é assim um miúdo mais doentito, assim mais frágil, saiu à mãe, dizem eles, então é assim um miúdo um bocadinho diferente. E a nossa história começa precisamente com o José das Dornas a falar com o reitor da aldeia, a explicar-lhe, olha, eu não sei o que é de fazer com o miúdo. E o reitor diz, olha, por que não pô-lo a estudar? Uma coisa típica da altura de a pessoa não tem capacidade de trabalhar na terra, é uma pessoa um bocadinho mais frágil, metia-se a estudar. E então, estudar com a ideia de vir a ser padre um dia. Então o miúdo lá começa a ir todos os dias para a casa do reitor, estudar, até que o reitor se começa a perceber que ele começa a chegar atrasado e depois começa a sair e não volta à casa tão cedo e um dia decide segui-lo e percebe-se que ele tem uma namorada. Então o miúdo, apesar de gostar muito de estudar e de ser muito bom aluno, não tem qualquer intenção de ser padre e está perdidamente apaixonado ali pela miúda, ele próprio é um miúdo ainda. Então o reitor, logo muito preocupado com isto, decide falar com o pai dele e decide que ele não há nada de ser padre, ele há de ser médico, cirurgião, que o médico ali da aldeia, que é o João Semana, já tem alguma idade e um dia vai precisar de ser substituído, então por que não ele ir estudar? Assim acordam e o miúdo é enviado para o Porto para estudar. Ao ir para o Porto, o reitor promete a Daniel continuar a ensinar a namoradita dele. O Daniel basicamente usava como pretexto de namoro o facto de lhe ensinar algumas palavras mais complicadas e ensiná-la a ler e tudo mais. Então o reitor toma a cargo dele aquela miúda e a irmã. Os anos passam-se, a história avança muitos anos e avança até ao ponto em que Daniel retorna do Porto já formado. Então aqui nós acompanhamos por 2 lados, acompanhamos o Daniel a voltar e a família dele e acompanhamos também a história de Margarida e de Clara. Margarida é nada mais nada menos do que essa namoradita de infância de Daniel que de facto gostava muito dele e que o viu a ir para longe e a esquecê-la completamente. Clara é a irmã mais nova, são meias irmãs, é muito mais alegre, muito mais descontraída, assim uma adolescente típica. E quem é que acabou de a pedir em casamento? Nada mais, nada menos do que o Pedro, o irmão mais velho de Daniel, que se apaixonou por Clara. Então a Margarida está ali num dilema, tem o coração dela apertado, porque sabe que vai ter que acabar por se relacionar com aquela família. As coisas complicam-se quando o Daniel vem com uma fama de ser mulherengo e logo no primeiro caso em que ele é chamado, os pais o tentam atirar a casar-se com a filha e ele mete a pata na poça, toda a gente de repente está a falar que ele é um mulherengo, que ele é isto, que ele é aquilo, e a partir daí surgem confusões até que o próprio Daniel começa a pescar o olho à própria cunhada. Então, o que é que eu vos posso dizer daqui? Este livro é uma história muito representativa dos meios pequenos e muito representativa da época em que se passa. Nós estamos a falar de uma obra que foi inicialmente escrita em folhetins e que depois foi então convertida para livro, e Júlio Diniz tinha esta capacidade de descrever
as pessoas na sua essência, mostrar muito a maneira de ser, não necessariamente defeitos ou virtudes, mas mostrar uma amálgama dos dois, mostrar que o ser humano é composto por esses dois lados e que às vezes aquilo que as pessoas faziam, que nós pensamos, epá, isso é horrível, nunca devia ter feito aquilo, se calhar é a própria natureza da pessoa e que se calhar não havia ali maldade por trás. E nós aqui temos muito levantado a questão da virtude, do que é correto, o que é que não é correto. E nestas questões do Daniel de ser de facto mulherengo, de facto nunca mais se ter lembrado da namorada de infância, o facto de ter ido estudar, ter de alguma forma dado uma mentalidade diferente, e temos estes contrastes quando ele chega ao povo e percebe quão simples são as pessoas e toda aquela coisa de verem alguma coisa acontecer e toda a população já saber e já acrescentar uma história. É um livro que acaba por representar muito bem essa relação humana do diz que disse e da forma como também o ser humano consegue apaziguar isso e consegue contrabalançar isso. É uma história de amor também. Temos aqui então estes casais, Margarida, Daniel e Pedro, Clara, que de alguma forma se cruzam, não só por serem irmãos, mas também aqui depois por causa das atitudes do Daniel, que vem aqui confundir um bocadinho a relação da Clara. É uma história sobre personagens que fazem asneiras e que cometem erros. E mesmo a Margarida, que é mais doce e descrita muitas vezes como uma santa, tem aqui os seus defeitos à flor da pele precisamente por ser exageradamente crítica, exageradamente fechada, exageradamente fria em alguns momentos. É uma personagem que no fundo é um amor de pessoa, é muito doce, mas que não é capaz de dar paz a ela própria. Júlio Diniz tem uma capacidade incrível de fazer estas descrições das personagens e de nos levar a rir em diversos momentos, e este livro não foi exceção. Tem uma escrita muito simples e uma coisa que eu adoro em Júlio Diniz é que ele conversa connosco. Nas páginas ele diz mesmo, o leitor não se espante disto ter acontecido, já vou explicar o que é que aconteceu aqui, coisas desse género. Então nós sentimos mesmo que estamos a dialogar com o narrador, portanto que estamos a conversar com Júlio Diniz e que ele nos está a contar a história. E claro, temos aqui todas aquelas peripécias e equívocos também típicos das narrativas desta época, e foi um livro que eu gostei mesmo muito. Este livro tem várias adaptações, algumas muito antigas, mas eu sei que existe, eu penso que é a de 1935, está toda no YouTube, portanto estamos a falar de um filme todo a preto e branco, mas eu estive a ver, ele está no YouTube. Existe também uma telenovela brasileira com atores conhecidos, eu não sei até que ponto é que estará muito fiel ou se estão a estender muito, não faço a mínima ideia. Existem assim essas adaptações, e a mais recente é o João Semana, que passou na RTP há uns anitos atrás, que, pelo que eu percebo, ele deturpa um bocadinho a história, exagera alguns pontos e foca-se no João Semana, que é um médico que já existe lá, portanto um médico idoso, e não necessariamente nestas personagens que são de facto os protagonistas da história. Portanto, é uma história que é inspirada nesta obra, mas que tomou também o seu caminho. Mas eu também nunca vi inteiro, lembro-me na altura de estar a dar e de ver alguma coisa, mas não posso dizer o quão fiel é, mas tenho essa percepção que foge um bocadinho desta realidade. De qualquer das formas, Júlio Diniz é um autor clássico incrível. Se não conhecem, é um que eu vos recomendo. É uma leitura muito simples e descomplicada. O único ponto que eu devo alertar, se vocês nunca leram clássicos, se estão a pensar em ler clássicos e começar por aqui, deixem-me-vos alertar que estes clássicos portugueses usam a linguagem da época. Estamos a falar de alguns termos, de algumas palavras que são as que se usavam nesta altura, portanto há muitos anos atrás. E isso pode, numa fase inicial, encravar um bocadinho a leitura, porque não é a leitura mais fluida que estamos habituados por causa dessa linguagem. Temos uma linguagem sempre muito mais trabalhada e com termos que hoje em dia já não se usam, que caíram mesmo em desuso. Alguns são muito engraçados, alguns são uma delícia quase de ver e de brincar com eles, mas há que terem atenção a esse ponto. Se nunca leram clássicos nenhuns, esse pode ser um ponto aqui que vos choque. Mas de qualquer das formas, leiam Júlio Diniz. É um
umas histórias muito simples, muito descomplicadas. Não há aqui o fim do mundo de nós ficarmos e agora como é que isto vai ser, mas mesmo assim é uma história que nos cativa, que nos aquece o coração e que trazem também sempre a sua mensagem, a sua moral e que nos deixa sempre a tirar conclusões aqui sobre o que é correto e o que é errado. Eu, como já disse, já li Uma Família Inglesa, portanto eu não vou acompanhar o projeto no mês de agosto, mas vou continuar em setembro e outubro com A Margaretinha dos Canaviais e depois com Os Fidalgos da Casa Morisca, porque de facto Júlia Dini já há muito que devia ter pegado os livros e não peguei, e só tenho que agradecer à Paula ter criado este desafio, porque foi mesmo um bom incentivo para eu pegar neles. Eu no final dei-lhe 4 estrelas, gostei muito deste livro. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. Já tinham ouvido falar neste livro? Já tinham lido outro de Júlio Diniz? Estão a participar neste desafio? Digam-me em baixo. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhem com todos os vossos amigos que estão à procura de novas leituras de clássicos portugueses e não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, por favor de subscrever, é muito, muito importante para fazer crescer este projeto, para fazer chegar mais recomendações e mais opiniões de livros. E lembro também, se quiserem comprar este livro, eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo extra, mas ajuda-me a mim a crescer aqui no projeto. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!